Olá, segundo ano, vamos começar a nossa segunda aula de matemática de hoje. Então, hoje nós vamos aprender o quádruplo e o quíntuplo. Isso mesmo, a tabuada de 4 e a tabuada de 5. Então, vamos começar. Prestem bastante atenção no conteúdo de hoje. Então, vamos lá, segundo ano, como eu falei para vocês, hoje nós vamos aprender o quádruplo e o quíntuplo. Mas antes, precisamos recordar que para encontrar o dobro de um número, temos que multiplicar ele por 2. E se quisermos encontrar o triplo de um número, podemos multiplicar ele por 3. Então, hoje nós vamos conhecer o quádruplo e o quíntuplo. Quando eu falo em quádruplo, é que o número está sendo 4 vezes maior. Ou seja, o quádruplo de 2 é 2 vezes 4, que é igual a 8. Eu vou somar o 2 4 vezes. Ou, para me facilitar, eu posso fazer a multiplicação do 4. Vou colocar o quádruplo em prática. Então, eu vou multiplicar o 2 vezes 4, que é igual a 8. Quando eu falo em quíntuplo, é que eu estou falando que o número está sendo 5 vezes maior. Ou seja, o quíntuplo de 9, quanto é? O quíntuplo de 9 é 9 vezes 5. Eu vou somar o 9 5 vezes, eu vou aumentar o 9 5 vezes. Então, para facilitar, eu não tenho que ficar somando o 9 5 vezes, eu transformo isso em multiplicação. Então, 9 vezes 5 igual a 45. E a tia trouxe aí algumas informações bem importantes de matemática que a gente não pode esquecer mais. Quando eu falo em dobro, é o 2 vezes. Quando eu falo em triplo, é o 3 vezes. Quando eu falo em quádruplo, é o 4 vezes. E quando eu falo em quíntuplo, é o 5 vezes, ok? Então, como na aula passada, que vocês aprenderam o dobro e o triplo, a tabuada de 2 e a tabuada de 3, hoje vocês aprenderam o quádruplo e o quíntuplo. Então, hoje vocês irão aprender a tabuada do 4 e a tabuada do 5. Mas vamos começar pelo 4. Como não podemos esquecer, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 4 vezes 1, 4. Então, agora a gente já sabe que a tabuada de 4 começa pelo 4. Então, nós vamos somando de 4 em 4 até chegar ao 10. Aí, nós vamos perceber que somamos o 4 10 vezes. Ó, 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 12, vezes 4, 16, vezes 5, 20, vezes 6, 24, vezes 7, 28, vezes 8, 32, vezes 9, 36 e vezes 4, 40. Isso mesmo. Agora, vamos para a tabuada do 5. Tabuada do 5, igualmente o começo dela. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 5 vezes 1, 5. Aí já nos ajuda a dar continuidade na tabuada, pois nós vamos somar de 5 em 5 até chegar ao 10 e vamos ver que somamos o 5 10 vezes. Então, 5 vezes 1, 5, vezes 2, 10, vezes 3, 15, vezes 4, 20, vezes 5, 25, vezes 6, 30, vezes 7, 35, vezes 8, 40, vezes 9, 45 e vezes 10, 50. Agora, vamos colocar tudo isso em prática. Então, vamos lá. Então, agora, segundo ano, vamos colocar em prática o que a tia explicou para vocês sobre o quádruplo e o quíntuplo. Isso mesmo, hoje vocês aprenderam a tabuada de 4 e a tabuada de 5. A partir daí, nós temos que relembrar uma pequena ideia que a tia deu na aula passada, que está bem fresquinha na cabeça de vocês. Que a principal ideia da multiplicação é a soma sucessiva e repetidamente de um número. Então, quando eu quero saber o quádruplo de 2, eu vou somar o 2 4 vezes. Quando eu quero saber o quádruplo de 5, eu vou somar o 5 4 vezes. Então, quando eu falo em quádruplo, eu estou falando da tabuada de 4, que é essa daqui. Olha, que o nosso amiguinho trouxe pra gente hoje outra tabuada. Na aula passada, ele trouxe a tabuada de 2 e a tabuada de 3. Agora, ele trouxe a tabuada de 4. Então, lembrando que toda tabuada começa pelo 1 e quando o número é multiplicado pelo 1, é ele mesmo. Então, facilita a nossa contagem. Então, a tabuada de 4, nós vamos somar o 4
sucessivamente ao resultado de cima. Então, 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 21. Vezes 4, 16. Vezes 5, 20. Vezes 6, 24. Vezes 7, 28. Vezes 8, 32. Vezes 9, 36. E vezes 10, 40. Isso mesmo, então. Vocês já sabem agora a tabuada de 4. Então, a tia vai colar ela aqui, junto com as tabuadas que nós aprendemos na outra aula, que foi a de 2 e a de 3. E a tia também ensinou para vocês o quíntuplo. Quando eu quero saber o quíntuplo de um número, eu vou somar esse número 5 vezes. Então, a partir daí, nós podemos aprender a tabuada de 5, como eu já ensinei a vocês, e agora a gente só vai relembrar e colocar ela em prática. Da mesma forma, a nossa amiga trouxe a tabuada de 5 aqui pra gente. A tabuada de 5 do mesmo jeito. Todo número começa sendo multiplicado por 1. Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 5 vezes 1, 5. Então, nós vamos somando 5 sucessivamente até chegar ao 10. Então, 5 vezes 1, 5. Vezes 2, 10. Vezes 3, 15. Vezes 4, 20. Vezes 5, 25. Vezes 6, 30. Vezes 7, 35. Vezes 8, 40. Vezes 9, 45. E vezes 10, 50. Viu que legal o segundo ano? Então, agora vocês já sabem tudo sobre a multiplicação. Olha como o nosso quadro ficou bonito sobre a multiplicação. Então, nós aprendemos a principal ideia, como transformar a adição em multiplicação. O nosso amigo trouxe o símbolo da multiplicação, que é o x. Aprendemos o nome dos termos, que é fator, fator e o resultado é produto. E vocês aprenderam a tabuada de 2, de 3, de 4 e de 5. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. Então chegou a hora da nossa correção. Peguem o livro, o lápis e a borracha e vamos começar a nossa correção dos exercícios. Então vamos lá. Nós vamos começar na página 39. Na página 39 está assim na número 1. Represente o total de cada item por meio da adição e da multiplicação. Então primeiro nós vamos fazer a adição, depois a multiplicação. Na letra A, o total de peras. A adição, nós vamos fazer o seguinte. Quantas peras nós temos em cada cesto? Nós temos 2 peras. E quantos cestos nós temos? 4. Então, nós vamos somar o 2 4 vezes. Então, vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8. Como que nós vamos transferir isso para multiplicação? Isso mesmo. A multiplicação vai ficar da seguinte forma. Qual o número que está sendo somado? Qual o número de peras? É o número 2. E agora, quantas vezes ele está sendo somado? Ele está sendo somado 4. Então, vai ficar 2 vezes 4, que é igual a 8. Na letra B, eu quero saber o total de lápis. Então, quantos lápis nós temos em cada cestinho? Nós temos 6 lápis em cada cestinho. Quantos cestos tem? Tem 3 cestos, então será somado 6 3 vezes. Então, 6 mais 6 mais 6 igual a 18. Isso mesmo. Como vamos transferir isso para multiplicação? Vamos transferir da seguinte forma. Quantos cestos nós temos? 3. Quantos lápis tem em cada cesto? 6. Então, nós vamos fazer a multiplicação da seguinte forma. O 6 vezes 3, que é igual a 18. Na letra C, eu quero o total de canetas, ó. O total de canetas. Quantas canetas eu tenho em cada bolso? Cada bolso eu terei 3 canetas. Quantos bolsos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês terão que somar o 3 5 vezes, que dará 15. Igualzinho a tia fez no exercício que a gente relembrou. Então, a multiplicação será 3 vezes 5 igual a 15, certo? Agora, nós vamos lá para a página 40. Na página 40, na número 2,
Faça um traço a partir das multiplicações da coluna da esquerda até as suas representações na coluna da direita. Então, o 2 vezes 6 igual a 12, vocês vão ligar no bombom. O 1 vezes 9, vocês vão ligar no bolo. O 3 vezes 15, vocês vão ligar no brigadeiro. O 4 vezes 4, vocês vão ligar na coxinha. E o 5 vezes 5, vocês vão ligar na xícara, certo? Agora o 3. O 3, vocês vão observar a quantia em dinheiro e também fazer a multiplicação e a adição. Aqui nós temos 5 moedas de R$1. Então, a adição vai ser 1 somado 5 vezes, que vai dar 5. E na multiplicação, nós vamos colocar o 5 vezes 1. Então, aqui a tia também está mostrando que a multiplicação pode ser formada de outra forma. Eu posso primeiro botar quantas vezes ele está sendo somado e depois o número que representa, ou o número que representa quantas vezes ele está sendo somado, certo? Então, aqui também pode ficar 5 vezes 1, que é igual a 5. Agora, vamos para a página 41. Na página 41, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas de R$2, certo? Então, aqui, na adição, eu vou somar o 2 6 vezes. Então, vai dar 12. Na multiplicação, será... 6 foi somado quantas vezes? O 2 foi somado quantas vezes? Foi somado 6 vezes. Então, 6 vezes 2 igual a 12, certo? C. Na C, eu tenho várias notas de R$5. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas de R$5. Então, eu vou somar o 5 7 vezes, que vai dar 35. Depois, eu vou botar na multiplicação, que é o 7 vezes 5 igual a 35. Aqui na letra D, eu tenho 4 notas de R$10. Então, a minha multiplicação, eu vou somar o 10 4 vezes, que vai dar 40. Depois, na multiplicação, eu vou multiplicar o 10 vezes 4, ou 4 vezes 10, que vai dar 40, certo? Agora, na 4... existem alguns probleminhas, situações, e vocês também terão que fazer a adição e a multiplicação. 4. Leia cada situação a seguir e escreva a adição e a multiplicação. Letra A. Marcos ganhou 5 pacotes de figurinhas, com 6 figurinhas em cada pacote. Com quantos pacotes Marcos ficou? Olha lá. Na adição, eu vou somar o 6 5 vezes, que vai dar 30. Na multiplicação, eu vou fazer o 6 vezes 5, ou 5 vezes 6, que também dará o mesmo resultado, que dará 30. B. Rita comprou 4 cartelas de adesivos, com 8 adesivos em cada. Com quantos adesivos ela ficou ao todo? Então, eu vou somar primeiro o 8 4 vezes, que dará 32. A partir daí, eu vou montar a multiplicação, que a multiplicação é 4 vezes 8, ou 8 vezes 4, que dará 32. Cristina comprou 3 caixas com 6 ovos. Quantos ovos Cristina comprou? A minha adição, eu vou somar o 6 3 vezes, que dará 18. Depois, eu vou transformar em multiplicação, que pode ser 3 vezes 6 ou 6 vezes 3, que dará 18. Agora, então, na página 42, vamos encontrar o número 5. Considerando a disposição retangular em linhas e colunas, responda as questões. Olha aqui, nós temos essa figura aqui e nós vamos fazer as multiplicações que estão pedindo. Quantas linhas formam a imagem? Quantas linhas, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos 5 linhas. Quantos alfaces há em cada linha? 1, 2, 3, 4. O total de alfaces por meio de uma adição. Então, eu tenho 5 linhas e 4 alfaces. Então, eu vou somar o 4 5 vezes, que dará 20. Letra D, perdão. Total de alfaces por meio de uma multiplicação. Então, se eu tenho 5 linhas e 4 alfaces, eu vou multiplicar 5 vezes 4, que dará 20. Quantos alfaces há em cada coluna? Coluna é a que está em
pé. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? E agora, total de alfaces por meio de uma adição. Então, 5 mais 5, mais 5, mais 5. Então, eu vou somar os 5 4 vezes, que dará 20. Total de alfaces por meio de uma multiplicação. Agora, ficará a multiplicação da seguinte forma. 4 vezes 5, que dará 20, o mesmo resultado. Na número 6, quantas janelas há na fachada do hotel? Ó, aqui tem um hotel. E aqui vocês vão começar a fazer como a tia explicou para vocês, que a multiplicação pode ser invertida, que dará o mesmo resultado. Ó, aqui eu tenho 5 vezes 4, que dará 20, ou 4 vezes 5, que dará 20 da mesma forma. Vamos para a página 43. Na página 43, são as quantidades de brigadeiros. Ó, eu tenho 6 vezes 4, que dará 24, ou 4 vezes 6, que dará 24 também. Na multiplicação, mudando a ordem, dará o mesmo resultado. Letra C. Quantas frutas? Ó, a primeira multiplicação que vocês podem fazer é a seguinte. 6 vezes 5 igual a 30, ou 5 vezes 6 igual a 30, certo? Mais uma vez, prova que mudando a ordem, não troca o produto, não troca o valor final. 7. Escreva as multiplicações para representar o total de quadrinhos coloridos em cada retângulo. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 retângulos de cores diferentes. Então, primeiro ele pede o laranja. No laranja, nós temos primeiro que ver quantos quadrados tem e quantas colunas tem. Então, primeiro vai ficar 4 vezes 2 igual a 8, ou 2 vezes 4 igual a 8. No rosa, nos quadrados rosas, ficará 3 vezes 5 igual a 15, ou 5 vezes 3 igual a 15. No quadrado roxo, 4 vezes 4, 16. No quadrado verde, 1 vezes 3 igual a 3, ou 3 vezes 1 igual a 3. Então, nós terminamos o nosso conteúdo de hoje por aqui. Tabuada do 4. Academia Klug. ¡Ay, coelho! O coelho flash é rapidinho, você verá o que é correr. Ele sempre está na frente e vai te ensinar a aprender. A tabuada ele aprendeu e nunca se esqueceu. E a tabuada do 4 ele vai nos ensinar. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 são 4. 4 vezes 2 são 8. 4 vezes 3 são 12. 4 vezes 4 são 16. 4 vezes 5 são 20. 4 vezes 6 são 24. 4 vezes 7 são 28. 4 vezes 8 são 32. 4 vezes 9 são 36. 4 vezes 10 são 40. Vamos rapidinho com o coelhinho logo decorar e a tabuada do 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 são 4. 4 vezes 2 são 8. 4 vezes 3 são 12. 4 vezes 4 são 16. 4 vezes 5 são 20. 4 vezes 6 são 24. 4 vezes 7 são 28. 4 vezes 8 são 32. 4 vezes 9 são 36. 4 vezes 10 são 40. Se você não decorou, cante mais uma vez e faça como o coelho que a tabuada decorou. Academia Klug. Tabuada do 5. Academia Klug. O macaco Fred gosta mesmo é de pular. Pula o tempo todo e não se cansa de brincar. Quando ele pula, a tabuada vai cantando. Ele não se cansa, sempre alegre e vibrando. A tabuada do 5, vamos com ele cantar. 5 vezes 0 é 0.
5 vezes 1 são 5, 5 vezes 2 são 10, 5 vezes 3 são 15, 5 vezes 4 são 20, 5 vezes 5 são 25, 5 vezes 6 são 30, 5 vezes 7 são 35, 5 vezes 8 são 40, 5 vezes 9 são 45, e 5 vezes 10 são 50. Vamos cantando a tabuada do 5, como o macaco a tabuada aprendeu. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 são 5, 5 vezes 2 são 10, 5 vezes 3 são 15, 5 vezes 4 são 20, 5 vezes 5 são 25, 5 vezes 6 são 30, 5 vezes 7 são 35, 5 vezes 8 são 40, 5 vezes 9 são 45, e 5 vezes 10 são 50. Se você não decorou a tabuada do 5, cante mais uma vez e acerte como macaco. Academia Clube.